Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do Papo de Quinta. Hoje a gente está recebendo uma figura muito ilustre, muito querida aqui do Pequeno Príncipe, a professora Leninha Linardi. Seja muito bem-vinda. Muito boa noite, meu querido amigo Jefferson. Boa noite quem está nos assistindo, boa noite Gabi, Boa boa noite noite. Leninha, boa noite Raoni. E eu já começo aqui dizendo algo bem interessante com relação ao nome de Leninha. Helena Maria de Alencar Linardi Soares de Oliveira. E que já traz um sobrenome aqui muito forte, Alencar, que já nos direciona à nordestinidade da mulher e da mulher nordestina com muita garra, mencionando a ilustre Bárbara de Alencar. Então seja bem-vinda, é uma honra para a gente você estar aqui mostrando todo o seu legado e a sua experiência no campo da música, como mãe, como professora, como funcionária que foi do Colégio Pequeno Príncipe. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Gabi, Jefferson, Raoni, todos os que fazem parte da família Pequeno Príncipe. Estar aqui é um momento de muita honra, né? Me sinto grata, me sinto reconhecida, especialmente tocada. Essa casa, ela tem um jeito diferente de mexer com meus sentimentos. É sempre uma emoção participar desses momentos. Espero que hoje, aqui com vocês, eu possa dar a minha contribuição. Com toda certeza fará. A gente sempre pede aos nossos entrevistados, né, Jefferson, que mandem pra gente um mini currículo. E aí, Leninha, ela não conseguiu mandar um mini currículo, né? Ela se intitula Cratense, achei tão bonito isso, né? Ela mandou o nome dela lá, Maria Helena Alencar, e ela disse: Cratense, acadêmica de pedagogia, ela é conselheira tutelar, e a gente vai entender um pouco sobre a importância dessa instituição. Ela vai falar pra gente sobre isso. Cantora, compositora, coreógrafa, produtora de eventos artísticos infantis e juvenis, além de mãe, professora. Que mais que Leninha é? Artista em todos os sentidos, musicista, ela é uma pessoa assim multifacetada, né? E eu acho que todo mundo que trabalha ou trabalhou no Pequeno Príncipe tem ali uma canção que consegue se lembrar de Leninha cantando. Eu queria, Leninha, que você dissesse pra gente, porque a gente aqui tá dizendo o que é que você é pra nós, e eu queria que você dissesse pra nós como você se vê. Quem é você? Eu sou uma pessoa muito emotiva, é o que eu estou sentindo agora, muita emoção. Eu sou uma pessoa muito simples, eu trago essa simplicidade, essa humildade, eu acho que isso é de berço mesmo. Minha educação sempre foi muito pé no chão. Eu sou uma pessoa que tem muita empatia, eu não vivo só no meu quadrado. Eu sou uma pessoa inquieta, corajosa. Eu sou uma pessoa que não me aquieto diante das desigualdades, dos sofrimentos. Eu gosto de fazer algo por alguém e deixar a minha marca. Não por vaidade, né? Mas eu acredito que a nossa missão aqui na Terra, acima de tudo, é amar. E isso eu procuro fazer. Bem Santa Terezinha, né? Isso. Bem Santa Terezinha. Não sei se você é devota dela, sei que você é muito católica, né? Mas essa ideia de que tudo que é feito com amor é grandioso é uma frase dela, né? E você conviveu muito proximamente com Madre Feitosa, e Madre Feitosa era uma filha de Santa Terezinha, né? E essa frase era uma frase que ela... A Santa Terezinha dizia bastante, né? A ideia do amor acima de tudo, de a gente fazer tudo com amor. E a gente aqui no Pequeno Príncipe tem esse legado, né? Que foi deixado pela Madre, de educar com amor. Algo que a gente fala sempre aqui nos nossos podcasts, né? De que a gente não consegue dissociar a educação, de educar com amor
não tem como fazer educação sem ser com amor, Isso. uma vez que a nossa profissão, você também como professora, é uma profissão extremamente desvalorizada nesse país, né? Eu conheci você, Leninha, como professora da educação infantil, né? Como professora, como produtora de eventos, coreógrafa ali da educação infantil. E você foi professora da minha filha, né, de Sophie, e sempre achei você uma pessoa muito acho que você traz essa inspiração, né? Acho que tudo que você vai fazer, você faz com uma vontade, uma coisa, você torna as coisas belas, né? Você torna as coisas bonitas. E acho que algumas palavras te definem, como poesia, musicalidade, afeto. Acho que quando a gente faz as coisas, e a gente faz as coisas que a gente ama, por isso que eu estou falando de educação com amor, quando a gente ama as coisas que a gente faz, a gente traz esse afeto e elas se tornam coisas grandiosas, né? Por isso que tudo que é feito com amor é grandioso, é gigantesco, é imenso, né? Então, o que você pode falar pra gente sobre essa sua participação durante tantos anos? Quantos anos você trabalhou no colégio? 10. 10 anos, 10 né? anos. O que você pode falar pra gente um pouco sobre esses seus anos no colégio, essa sua vivência com a madre, essa sua participação no dia a dia das crianças? O que você pode falar um pouco pra gente sobre Leninha, professora? Leninha, professora. O Colégio Pequeno Príncipe é uma escola não só para os alunos, mas é para os professores também. Não só para os professores, mas para cada profissional, né, com a sua importância, com a sua função. Conviver com a madre foi assim ímpar. Todos os momentos muito bem aproveitados, todas as palavras muito bem ditas, todos os abraços, todo o apertar de mão, né, a presença dela. Ela falava calada, ela falava em silêncio. E ela nos ouvia profundamente. Ela visualizava no ser humano o que ele tinha de mais valioso. E a gente aprendeu muito com ela. Meus momentos com os alunos era tentando também de forma espontânea, porque quando a gente ama, a gente tem esse interesse de tocar, de chegar no coração, né, da criança, do pai, da mãe, do coordenador, né, das pessoas que estão ali à frente das funções. Então, sempre foi assim, Gabi, aproveitar cada momento, aproveitar cada abraço, cada olhar, o olhar de uma criança que nos desnuda, não é? Porque ela nos vê profundamente e com muita sinceridade. Então, foi assim, realmente um legado muito, muito importante. São coisas que a gente aprende no dia a dia. Existe a teoria, os livros, tudo se comprova cientificamente, se busca saber mais e mais, mas eu acredito que a educação verdadeira é aquela que você aprende no dia a dia. É o inesperado que te ensina, né? É você programar algo e fazer diferente do que programou, porque ali são crianças com seus mundos, com suas histórias, com suas peculiaridades. E os professores, eles devem ter os corações abertos para isso, não é? É importante, de fato, educar e tocar os corações. E esse amor com os alunos, esse amor que a gente passa para ele, transcende, né? Vira um vínculo com os pais, com a família, vira história na vida de cada um. Então, isso eu acredito que tenha sido o maior legado. Foi essa troca de aprendizagem com cada aluno. Legal. E o interessante, Leninha, é que quando você diz a importância de Madre Feitosa, e a gente sempre discute aqui a perspectiva da humanização. Isso. O ensinamento era justamente diferenciado por isso, a simplicidade. E que o que é mais importante é essa simplicidade. É a simplicidade que vai proporcionar a essência do indivíduo. E só a presença de Madre Feitosa, ela já nos ensinava justamente por isso, por aquela simplicidade. E é uma palavra que a gente sempre recorre, humanização.
se fala demais em tecnologia, no mundo que se modernizou, que os valores foram transformados, mas o que nós temos ainda de principal e de essência é a humanização, que quando está sendo perdida, a gente já percebe o reflexo na sociedade, a questão da intolerância, do desrespeito, da violência, justamente por falta de humanização. Isso. E o Colégio Pequeno Príncipe, ele trabalha muito esse entendimento como um processo pedagógico, que é a humanização. Os conteúdos são trabalhados, sim, mas antes do conteúdo tem um ser humano que está ali e que deve estar relacionado à sociedade com essa perspectiva de humanização. Isso. É valor, né? Isso. Valor da escola, né? Exato. Que é como se fosse uma espécie de cultura Claro. que é disseminada dentro da escola. Isso. Então, como Leninha diz, conviver com a madre é uma escola não só para os alunos, mas para todos os professores. É como se a gente, funcionário, professor, aluno, quem passou, quem ficou, quem esteve aqui em algum momento, parece que é tocado por uma Isso. cultura, né? Desse humanizar, né? De ver o outro, de olhar, né? Claro. Como dizia Saramago, não só olhar, mas reparar o outro, né? De vê-lo, de efetivamente vê-lo, né? Bom, e aí vem a Leninha mãe. Leninha mãe tem 2 filhos ex-alunos, né? Isso. Você foi professor dos dois, né? Professor e colega de faculdade do mais velho. Né? Olha a experiência, viu? Eu fui professora só de um, Isso. né? De Alisson. E tem uma que ainda estuda aqui, né, Leninha? Tem Maria Alice. Maria Isso. Alice, que ainda estuda aqui. E Leninha mãe, que é essa multifaceta, né, Leninha, que é toda essa sensibilidade. Eu também sou mãe, Jefferson é pai. Como que você consegue, Leninha, dentro desse contexto de mãe, conter esse sentimentalismo, tô perguntando porque eu sou do mesmo jeito, tá? Você tá aí, eu vejo que em alguns momentos você tá emocionada, a voz embarga, eu sou assim também, sou super emocionada. E às vezes, como que você faz, né, para controlar esse sentimentalismo e em determinado momento efetivamente educar? Eu sou uma mãe irmã, uma mãe amiga. Isso vem muito também do que eu aprendi com meus pais, né? Minha educação foi uma educação tranquila, que eu nunca precisei apanhar, enfim, nunca passei por nenhum tipo de constrangimento maior, algo que me marcasse negativamente, porque eu acredito que a educação se trata com diálogo mesmo, com convivência, com presença. Então, assim, minha relação com os meus filhos é muito boa. É uma relação onde a gente tem liberdade, né? Eles têm liberdade de expor o que eles pensam. Eu tenho liberdade e tenho respeito por eles. Muitas vezes a gente espera de um filho algo que a gente quer que ele seja, mas não é exatamente o que ele quer ser, ou o que ele poderá ser. Então a gente tem que estar abertos mesmo. A mãe precisa estar aberta, precisa enxergar, né, o filho não só como algo seu, que você colocou no mundo e que é seu, né? O filho é dele. A criança tem a sua vida, tem as suas peculiaridades, tem os seus talentos, tem as suas dificuldades, e assim vai seguindo. Quando se torna adolescente, né, vem os desafios, e adulto, quando vem aí as dificuldades mesmo, né, vivendo num país difícil, que é o Brasil. Então, assim, é muito desafiador, mas eu sou uma mãe que gosta de dialogar, sempre gostei, de ouvir, né, sou uma mãe que deixo eles bem à vontade, observo, oriento e estou junto. Estou ali preparada para dar o apoio, mas é preciso que eles aprendam também. Coloquem em prática aquilo que eles aprendem na escola também, porque aqui a gente aprende regras, normas, né, lei, o que eles aprendem com a convivência social mesmo, comunitária, né? Eles precisam entender que são cidadãos, e isso a gente vai orientando, mas
depende muito também do olhar de cada um, né? De estar aberto para a vida. Claro que tem a questão do tempo, da maturidade, mas a gente vai dando esse apoio, vai estar ali perto, observando. E a nível de futuro, vem os netos, né? Se Deus quiser. E isso não acaba nunca, Gabi. Isso não acaba nunca. Então você não é das mães que cria os filhos para você? Não crio os filhos para mim. Eles são os meus tesouros, né? São referência também na minha vida. Mas eu os deixo bem à vontade, eles precisam viver. Eu estou ali para dar o apoio que for necessário, mas eles precisam sentir o gosto da vida, né? Experimentar. Isso é amor, Leninha? Isso é amor. Respeitar é amor. Respeitar é amor. É interessante. Leninha, a Leninha cantora. Eu não sou artista. Não sou Depende da perspectiva, porque piadista você é. Mas eu tenho uma admiração profunda. Você como cantora. E eu pergunto, primeiro, essa dimensão. O artista, Gabi, eu sempre considerei o artista como alguém diferente. Por uma sensibilidade, por uma visão de mundo diferenciada. Aí eu lhe pergunto, você tem dimensão da sua obra e da sua importância? Não. Eu sou um artista, Jefferson. Eu não sei, às vezes eu fico pensando que essa coisa de dizer Leninha artista, isso seria mais para o futuro. Leninha tem uma obra. Eu não sei, eu acho que não. Eu sou muito, não diria modesta. Eu sou muito desapegada dessas, não sei se eu diria vaidades, desses títulos, digamos assim. Porque a arte, ela é meio que, para mim, ela é completamente subjetiva. Não se vende, não se troca, né? Se dá, se oferece. Você joga no mundo, você lança, né? Então, assim, a gente sabe que tem aí, plantou uma semente aqui, cresceu uma plantinha ali, do que você plantou, mas dimensão não. Eu acho que isso vai muito ainda do que eu vou continuar fazendo aqui, né? Mas eu sinto que é algo bom, porque é sincero. E quando eu falo em dimensão, eu terminei o curso de geografia. Sim. E na disciplina de antropologia, eu fiz um trabalho com relação ao impacto social da obra de Luiz Gonzaga no Nordeste brasileiro, na disciplina de antropologia, que é algo de extrema importância. E quando eu digo que o artista ele tem essa dimensão, eu ia deixar para o final, mas eu vou dizer agora. Olha, quando eu escuto essa estrofe aqui, ó, Nossa Senhora da Penha, minha voz talvez não tenha o poder de te exaltar, mas dê bênção padroeira para essa gente brasileira que quer paz para trabalhar. Eu associo a você. Na festa de Nossa Senhora da Penha. É Penha, né? Isso. Por isso que eu digo que o artista, para você ver como seu legado é importante e sua obra é importante. É algo que nos emociona essa participação sua lá na Sé Catedral. E é tão bom ouvir isso de você, Jefferson, né? É muito especial ouvir. Pois é. Nossa Senhora da Penha, minha voz talvez não tenha o poder de te exaltar, mas dê bênção padroeira para essa gente brasileira que quer paz para trabalhar. Olha aí, Gabi, tá não vendo? É? E bem contemporânea, paz para trabalhar. Tá vendo o que é o artista, Gabi? Como é algo de diferente que nos emociona. Meus parabéns. Fico feliz, Jefferson, com essas suas palavras. Eu sou muito ligado, Leninha, à questão do Nordeste. Eu converso muito com o Gabi e às vezes até eu brinco. Eu sou muito ligado ao sertanejo, ao homem do campo. Ao valor que ele tem. À essência, ao conhecimento ali do seu dia a dia. Que é uma região sofrida, esquecida,
e que por mais evolução que se tenha, mas ainda tem isso que nos entristece em pleno século XXI. Então, tá diante de um artista que levanta essa bandeira do Nordeste, da mulher, é algo importante na nossa vida. Que se intitula viu? Cratense. Sim, Cratense, exato. Eu amo Crato. Então veja a importância de sua obra, quando você diz assim... E veja que quando ela manda o currículo, a primeira coisa... Cratense. Cratense. Então veja a sua importância. Olha a sua importância. Obrigada, Jefferson. Exato. E o pai, um músico, a família como um todo, né? Ave Maria, o pai dela toca sanfona, é algo assim, é uma referência. E eu não toco, viu? E não sou artista, mas tenho essa admiração. Sensibilidade, né, Gabi? Por vocês, exato. Obrigada, Jefferson. Eu acho que em alguns eventos eu estou sempre presente, você já deve ter observado, né? Tá sim. É algo ó, no mês de dezembro, por exemplo, agora no período da pandemia não, mas aquela missa de Luiz Gonzaga, lá no museu, eu vou todo ano. É porque, eu não sei, mas eu acho, eu posso estar falando algo bem nada a ver, mas pela pouca leitura que eu tenho de psicologia, existem as pessoas que têm na arte, que desenvolvem a arte, né, que são os artistas. Isso. Que desenvolvem a arte, mas existem as pessoas que são sensíveis à arte, né? Por exemplo, a gente não é artista, mas a gente é sensível à arte, né? É sensível à arte no sentido de que a gente se emociona, claro, que toca, que a gente fica aqui arrepiado, assim, né? Ouve ela cantar e os olhos marejam por aqui. Tem gente que não é tocado pela arte, tem gente que de fato não é, que não acontece nada ali, a pessoa parece que não está ouvindo nada, né? Mas tem gente que é sensível à arte, né? E que de fato se emociona, né? Que ouve uma canção e chora de tristeza, chora de alegria, chora por uma lembrança, chora porque aquela canção lembra alguém, marcou alguma coisa. Então, existem situações como essa, né? Você porque está muito relacionado aí com o sertão, com algo que mexe com você. Eu sou de uma família de poetas, né? A minha família é toda de poetas, né? Dos dois lados, do meu pai e da minha mãe. Eu tenho... Meu avô materno é da Academia Limoeirense de Letras, eu tenho um tio que é da Academia Limoeirense de Letras, todos dois em memória, mas... E aí eu fui fazer direito e depois fui fazer letras, então, assim, são as duas coisas que mexem comigo. Eu amo música, poesia, foi a minha vida toda assim, né? Eu tenho 34 anos e eu conheço música que pessoas de 50, 60, 70 anos não conhecem, né? Não só estou falando do tempo da canção, mas eu estou falando da quantidade de canções, por causa da influência gigantesca que eu tenho do meu pai, né, de ter ouvido músicas muito antigas. Eu conheço o Trio Iraquitã, Dalva de Oliveira, músicas muito antigas, né, brega, conheço tudo, foi a minha infância toda ouvindo com ele. Então, assim, tem canções que eu ouço ali, que eu me lembro exatamente, sabe, o déjà vu, de eu estar ali, eu me lembro do meu pai estar ali, fazendo um churrasco, dançando, ouvindo essa canção, ou dele chorando, ou lembrando do pai dele. Então, e meu pai não é falecido, meu pai está vivo. Então, uma das brincadeiras que a gente mais faz quando se junta, somos eu, ele e meu irmão, botar a canção para descobrir quem está cantando, ou qual é o nome do cantor, e nenhum de nós é da música, e quase sempre eu ganho. Então, são as nossas referências, né? Isso. São aquilo no que a gente foi criado. Por que você se emociona? Você se emociona porque isso mexe com você, isso vem tem um valor, um significado. Tem um valor, tem um significado, né, para você. Eu costumo dizer que o artista, ele faz parte da família, exato, né? E é a vida toda. Porque minha família é composta por meu pai, que é o Gulinardo, por minha mãe, mas Elis também está lá, Milton Nascimento, Luiz Gonzaga, Dominguinhos. Então, o artista, ele está presente nas recordações. Ele faz parte, né? Ali exatamente. Integra. Nas lembranças, nas memórias, né? Sim. A música tem essa coisa de entrar mesmo
naquela, não só fisicamente, né, com o som que se joga, que se lança, mas com toda a história, Sim. as recordações, as lembranças, o momento de tristeza, você perdeu alguém, a música daquela época que eu perdi meu avô. Isso. Lembro demais, né? A gente fica E às vezes você até bloqueia bloqueio. pra aquela canção. Não Isso. quero mais ouvir. Isso, Né? isso. Eu não ia te perguntar isso, mas a gente entrou nesse assunto. Eu vou perguntar que é algo que eu falo bastante em sala e eu quero que os alunos ouçam a sua opinião de artista. Sim. O que você acha sobre essa sociedade de hoje? Não tem a história de o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Vamos tentar fazer uma comparação, ver se eu consigo te perguntar o que eu quero perguntar. Sim. Em relação às canções que nós tínhamos e as canções que nós temos, as canções que nós temos fizeram a sociedade que nós temos? Ou a sociedade que nós temos é que, de fato, quer consumir essas canções que nós temos hoje? O que veio primeiro? Essa sociedade desinformada, desatualizada, que quer essas canções? Ou veio primeiro essas canções? O que você acha? Eu acho que houve uma quebra, Gabi. Alguém aí deixou de fazer algo. Vamos trazer para a questão da pandemia, da vacinação. Quando você não vacina todo mundo, né? Quando fica alguém ali que não foi imunizado, a tendência é que a doença permaneça. Houve uma quebra. Eu acredito, eu acho muito diferente, sabe? Eu respeito demais, respeito todos os artistas, respeito todas as tendências. Eu, inclusive, gosto de ouvir, prestar atenção nas letras, no que se lança lá em termos de melodia, de ritmo mesmo, porque o ritmo é o que faz pulsar, é o que faz com que você se levante da cadeira e dance. O ritmo tem isso, né? O pulsar da música. Mas eu acho que houve uma quebra muito grande nessa informação do que de fato te faz pensar mais, no que de fato te faz refletir mais, do que é, digamos, mais rico em termos de cultura mesmo, de informações, de beleza, de valores, né? E o que a gente vê agora é algo muito fácil de assimilar, muito difícil de entender para quem já teve acesso ao que, eu diria, ao que é bom, né? Sem preconceito e sem discriminação. Mas são propostas completamente diferentes. O que está por trás hoje da música atual talvez seja algo mais voltado à questão do recurso mesmo, do dinheiro, do que está em torno, do que é que está por trás, do que é comercial, que está por Isso. trás daquele artista, o que está por trás daquele show, o que é que leva uma multidão, não é? Isso. Então, assim, é preciso que os nossos filhos, eles tenham acesso a todas as informações, não só ao que está vindo hoje, porque o que está vindo hoje é muito fácil de assimilar, assim como é fácil de te levar para outros caminhos, não é? Você precisa também ouvir Chico Buarque, ouvir Dorival Caymmi, ouvir Frank Sinatra, Isso. ouvir Beatles, né? Ouvir o próprio Roberto Carlos, Claro. não é? Tem tantos artistas, tem tantas canções maravilhosas que precisam vir à tona para que eles possam ter acesso a tudo, ao funk, ao reggae, ao rap, a esse forró, né, tecnológico, onde se joga muito mais efeitos e bateria e menos acordeon. Ora, se o que dá a característica do forró é a sanfona, o zabumba e o triângulo, hoje está dando Deixado espaço... de lado, né? Hoje está dando espaço a outros instrumentos. Tudo bem, é uma tendência, mas é preciso que os nossos filhos eles tenham acesso ao que vem lá atrás, né? Lá no tempo dos nossos avós, a nível de mundo mesmo, porque a música é universal. Por uma questão, inclusive, de identidade. De identidade, a nossa história. Né? Isso que você estava falando aí que mexe com você é identidade, claro. né? Identidade. Do lugar. Do seu lugar. Exato. Né? Eu costumo dizer, às vezes eu brinco com os meus filhos, eu escuto essa música mais atual, né, o forró, e digo, olha aí, ele está contando uma história, ele está dizendo assim, eu estou passando em frente
a rua tal e alguém abriu a porta do carro e saiu. Então é algo tão... Eles jogam assim uma história, um momento, algo do cotidiano deles, né? E aquilo é fácil de assimilar. Por isso que é fácil de cantar, é fácil de repetir, é fácil de aprender, é fácil de curtir. E isso leva muita gente para o show, né? E por trás de tudo tem a questão da comercialização, das pessoas que de fato vêm lucrar o Adorno e o Horkheimer, né, da indústria cultural, que falam sobre isso, as músicas chiclete, né, que grudam na cabeça da gente, que a gente ouve uma vez e fica com aquela canção. Eu não sei se vocês passam por isso, mas às vezes a gente está ouvindo a canção e a gente já sabe qual é a palavra que completa, porque é uma rima tão pobre, que a gente já sabe que paixão vai rimar com coração, né? A gente já sabe, não tem aquele inesperado de uma rima preciosa, né? Em que aí a gente sabe que vai ter ali uma coisa que, nossa, eu nunca imaginei que ele ia rimar isso com isso. Não, vem sempre ali o paixão com coração, né? Aquela coisa bem... E a música eu observo também que ela é uma espécie de marketing, digamos, para bebida alcoólica, né? Até para moda. Então, o que você fala naquela determinada canção vai virar moda. Então, aquilo ali vai fazer com que as pessoas comprem, usem, né? São as tendências. Ela mexe também com todo esse mundo. Comportamento, né? Exato. E que falta também aquele legado social, não é isso? A questão crítica. Isso, exato. Que quando você faz essa comparação com o que se produzia no passado, a forma como era elaborado isso, tem uma finalidade, tem uma mensagem a ser passada, tem uma criticidade, tem uma discussão que era engrandecedora. E hoje o que é que se discute? Entendeu, Gabi? Sim. Não tem, é algo muito passageiro, muito descartável. Isso. De fato, porque, tem um documentário, até cito ele, vez ou outra na sala, chamado Palavra Encantada, que conta a história da MPB, né, da Bossa Nova da MPB. E nesse documentário, o Chico Buarque diz que ele faz as canções, achei super incrível isso, ele diz que fazia primeiro a melodia, faz a melodia e depois põe a letra da canção, né, gênio. Aí... eu estava vendo uma reportagem no Fantástico, uns anos depois, e eu vi que hoje existem muitos lugares, né, casas de sertanejos, em que as pessoas se reúnem para passar o dia todo lá fazendo canções, para essas canções virarem músicas de sucesso. E aí você pensa, né, uma pessoa como Chico, Caetano, Gonzaguinha, tô falando de compositores, né, o próprio Zezé de Camargo, que fez canções belíssimas, José Augusto, né, que fizeram canções que se tornaram aí canções que o Brasil inteiro cantou. Evidências é uma das canções que mais tocou no Brasil, né? E eles levavam o quê? Semanas para produzir uma canção. Hoje, uma música é feita em questão de minutos. São 10 canções feitas por dia para ver se uma delas estoura. Aí uma estoura, todo mundo grava. Todo mundo grava. Né? E aí uma pessoa vai receber os direitos autorais daquilo ali e todo mundo vai gravar a mesma canção, cada um no seu estilo, um no piseiro, o outro no forró, o outro não sei o quê. E todo mundo vai dançar a mesma canção e vai pegar um pedacinho dela em 15 segundos e transformar numa dancinha do TikTok. E pronto, tá feita a indústria cultural. Isso, e uma música com 12, 13 compositores, né? Isso mexe cada com a um massa, coloca uma né? palavrazinha, né? Cada compositor tem uma participação. Né? Você olha uma música e são 5, 6 pessoas responsáveis. E aí você pega aquelas canções incríveis de antigamente, né? Paulo Massadas, Fausto Nilo, que eles levavam ali, né? Aí eu até gosto de citar aquela, né? Do Vinícius, que ele diz Rua Nascimento Silva 107, né? Que era a casa do Carlinhos Lira, onde ele se reunia com Carlos Lira, Vinícius, Tom Jobim, Carlos Lira para compor. Aí passavam tardes, né? Olha o que saía. Semanas. Olha o que saía. Saía Garota de Ipanema, né? Olha o que saía daquilo ali, né? E aí, mas Garota de Ipanema, o que é Garota de Ipanema? O que é Garota de Ipanema? É a canção mais tocada do mundo. Né? Em todas as línguas.
A canção, Inclusive, a Anitta estourou com Garota de Ipanema, né? né? Na versão dela. Na Mas foi a referência que fez com que ela Ela- abrisse espaço Pro lá mundo fora inteiro. para ser vista. Pro né? mundo inteiro. É. Foi cantada por Frank Sinatra, né? Isso. Garota E por de tantos Ipanema. outros. E por Sim. tantos E por outros. tantos outros. E a gente valoriza tanto a música de fora, e a nossa música é tão valorizada lá fora. Lá fora. Né? É. Então, é uma discussão que precisa tanto ser feita, né? Essa discussão sobre a identidade Isso. nacional, Isso. né? Sobre a canção nacional, sobre... Isso. E você... Me preocupa a lacuna que vai ficar. Né? A referência nesse período, nessa década, né? Nessas últimas décadas, em de termos 2000 de música. pra cá, né, É, Leninha? De me 2000 pra preocupa. cá. Porque isso, junto com a música, também vem outras questões Sim. sociais mesmo, de comportamento. Na né? verdade, a música Porque é um tem- reflexo do que está acontecendo, né? Exatamente. Do impacto que Isso. nós que tivemos a oportunidade de conviver e viver e ouvir essas canções lá atrás, que ainda estão lá nos nossos lares, porque a gente coloca, escuta, e os nossos filhos também escutam e curtem, aprendem e cantam. E aí? E como é que ficam os outros que não têm acesso? Isso. Preocupa, porque a música toca a alma. Se leva uma mensagem boa, ora, é ganho para aquela criança. Não Claro. é? É felicidade, é harmonia, é paz interior. Uma Você leva uma construção. mensagem que vai destruir, não é? Que vai, digamos, desviar ali. Não sei. É algo a ser muito observado nas casas, nos lares, pelos pais. E Porque por trás da música vem a dança. E quais são os gestos, né? Isso. O que é que as nossas crianças estão dançando em casa, não é? E reforça determinados Reforça comportamentos, exatamente, violências, culturas. Isso. E aí a gente chega num assunto bem interessante, que é a Leninha conselheira tutelar, né? É, Porque a gente tem muito mais a ouvir de você em relação a isso. Que agora a gente é totalmente leigo, né? Isso. Nesse assunto. Porque é um assunto que nos preocupa bastante enquanto professores e enquanto pais, porque nós somos pais de crianças, né? Isso. E assim, quando eu cheguei aqui no Cariri, foi algo que me chamou muita atenção. O fato, vamos começar pelos adolescentes, depois a gente vai para as crianças. Algo que me chamou muita atenção aqui no Cariri foi a quantidade de adolescente que bebe, né? E você pode dizer, Gabi, você não sabia que adolescente bebe, mas é porque em Fortaleza, pelo menos na minha bolha, vamos usar aqui o termo atual, na minha bolha isso não acontecia. Porque lá na época que eu era adolescente, tinha muita fiscalização. Hoje não tem mais, mas eu, por exemplo, eu não bebia, eu tinha muito respeito, assim, pelo meu pai, ainda tenho Ave Maria, mas eu tinha muito respeito pelos meus pais, e meu pai e minha mãe, Ave Maria, acho que eles morriam se eu ligasse pra eles dizendo que eu tinha sido pega numa blitz, e eu já tinha, 21, 22 anos, então, eles me deram carro, eu podia sair, podia ir pra festa, sempre gostei de ir pra festa, mas eu não bebia. Meus amigos bebiam, minhas amigas bebiam, eu voltava, deixava todo mundo em casa e não bebia. Mas sempre, 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 na saída do lugar que a gente tava, tinha uma blitz. Toda a vida. Então, assim, na minha cabeça tinha fiscalização. Quando eu cheguei aqui e eu via dando aula primeiro, segundo, terceiro ano, os meninos riam de mim, porque eu falava que adolescente não podia beber. Né? Eu achava isso assim, por que eles estão rindo de mim? Pra mim isso é tão comum, o adolescente não poder beber, o adolescente não poder comprar bebida. Né? Na faculdade que eu estudei, do lado tinha um posto de gasolina, o menor de idade não podia nem comprar a bebida lá no posto. Mas é a lei. isso. Não é a lei, É. né? E a lei está aí para ser cumprida, né? E a lei está aí para ser cumprida, né? E aí, assim, eu queria que você começasse dizendo para a gente, antes da gente entrar nessas questões mais pontuais, qual é o papel do Conselho Tutelar. E aí, para as pessoas que nos ouvem saberem qual é o papel do Conselho e quando eu posso procurar o Conselho Tutelar. Muito bem, Gabi. Conselho Tutelar, ao longo desses anos, né, desde a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente,
que os conselheiros, no caso o colegiado, ele foi colocado lá como alguém, como um grupo composto por 5 membros que deverá estar em todos os municípios do Brasil. Em algumas cidades, dependendo da quantidade de habitantes, deverá ter mais de um conselho. Enfim, mas como agentes garantidores de direitos. Que direitos? Os direitos que preconizam, que estão lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar, comunitária, direito à cultura, ao esporte, ao lazer, à vida, à saúde, à educação. O que mais? Direito a tudo. Isso já vem garantido lá atrás, na Constituição, não é? Em outras leis, e agora mais especificamente voltada à criança e ao adolescente como ser sujeito de direitos, né? Então, a partir da criação da Lei 8.069, que foi criada em 1990, né? Eu lembro que foi governo Collor, né? Eu acho que foi a melhor coisa que foi criada naquele tempo, foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí veio também para disciplinar, dizer o que é direito e dever do pai, da família, da sociedade, do juiz, do promotor, né? Dos responsáveis por instituições que acolhem, dos diretores de escola, dos prefeitos, né, do presidente, enfim, veio para direcionar e que fique bem claro lá o que é dever de cada um. Mas existe também um desinteresse muito grande da sociedade em entender, porque eu diria que é uma obrigação de um pai de participar. Eu entendo que é uma obrigação do pai, de uma mãe, de um responsável, ler o estatuto, não é? Para poder ali visualizar, ver quais são os direitos de meus filhos, quais são os deveres, quais são os meus deveres. Porque a própria lei estabelece a responsabilidade tripartite, família, Estado e sociedade. Sociedade, não é assim? Poder público. Mas não, o que é que existe? Existe digamos, um desentendimento, e às vezes é mais fácil desentender e continuar leigo do que procurar estar ciente, né, do seu papel para a partir daí fazer a coisa certa, porque não entendo uma sociedade que não cumpre regras, né? Se a lei está aí, se eu fosse fazer o que eu quero e o meu vizinho fazer o que ele quer e o da outra rua fazer o que ele quer, como seria, não é? Então veio realmente para disciplinar. E isso acontece nas escolas, com o seu regimento, né? Isso acontece nas cidades, com as suas leis, né? Isso acontece em todo canto. Então é preciso que haja esse entendimento. Estou falando isso porque a gente se depara com alguns absurdos, inclusive transferência de deveres para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele não executa serviço, ele não faz o papel de assistente social, o conselheiro tutelar não faz o papel de psicólogo, nem de polícia, nem de médico. Eu nunca vi médico fazendo papel de policial e policial fazendo cirurgia. Isso. Então é preciso que a sociedade entenda qual é o verdadeiro papel do Conselho Tutelar, né? Então ele está ali para garantir direitos, esses direitos que eu falei, que muitas vezes são violados pela própria família, né? Porque quem está ali no tripé como o primeiro responsável está ali violando. E aí viola muitas vezes por negligência, né? Pela falta da assistência que a criança precisa na sua casa, pela falta de afetividade, pela falta pelo abandono, seja intelectual mesmo, quando não dá assistência na escola, quando não procura estar presente, né, ali na educação dos filhos. E aí vem todo um universo de violações. E o Conselho está ali para garantir esses direitos e representar, junto à autoridade judiciária e ao Ministério Público, essas violações, né? Sempre que... Ele é a voz das crianças. Ele é a voz das crianças. E eu sempre digo, é por isso que incomoda muito, né? Imagine uma criança, né? Um ser que está ali indefeso e nós somos a voz delas. Então, isso realmente é uma responsabilidade muito grande. Eu me identifico demais. Estou aí no 3º mandato já
Primeiro eu fui gerente de polos de atendimento, não sei se vocês já ouviram falar. Eu fui gerente municipal de polos e de casa de acolhimento, alguns órgãos ligados à assistência. E foi lá que eu me apaixonei por isso, né? Eu vi o quanto a gente pode fazer para mudar a vida dessas pessoas. Porque os programas existem, mas aí eu queria ir mais além. Eu queria fazer com que as coisas funcionassem. Porque o que eu observava era que as coisas existiam, mas não estavam efetivamente não estavam sendo realizadas efetivamente como deveria. E as crianças estavam desassistidas, seja pela família, pelo poder público, pela sociedade. Então, por isso que eu entrei, né, nessa missão e faço com muito amor, Gabi. E o interessante, Gabi, é que a escolha do conselheiro já é algo muito democrático, que é uma eleição. Uhum. E olha a responsabilidade, né? Você está ali dando voz aos adolescentes, às crianças que são indefesos. Isso. Mas a sociedade acreditou em você, depositou essa confiança para que você exercesse aquela representatividade. Isso. Que eu sempre achei muito importante essa escolha. Não é alguém que indica. Você lança seu nome, vai para uma eleição que é muito concorrida, não é, Leninha? Isso, muito concorrida. Muito concorrida, são vários candidatos e tudo. E você está lá porque a parte da população acredita em você. Eu acho assim, essa forma como você chega a assumir o cargo, importante demais. Exatamente. Justa. Porque exatamente nós estamos lá para garantir os direitos dessa população. Exato. Né? São 3 etapas, Gabi. A gente apresenta a documentação, currículo, né? Passa por uma peneira, depois vem a prova. Essa prova ela é toda com base no ECA, a história de tudo que vem acontecendo a nível de Brasil, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí depois vem a eleição. São 3 etapas. É bem bacana, bem democrático. É sinal que você tem. Muito sério. Primeiro tem que estar preparado, isso, exato. Né? E segundo tem que ter a legitimidade a população tem que lhe legitimar, né? Para que você assuma. E outra coisa, Leninha, você tem que ter essa vocação, né? Tem que ter vocação. Porque é uma doação. Advogar em nome de alguém precisa ter vocação. Precisa. Vocação, coragem, discernimento. Isso. A gente é um órgão autônomo, aumenta a responsabilidade, né? Porque não é subserviente ao judiciário. Quem financia o conselho? Município. São as prefeituras. O município tem o dever de dar condição de trabalho aos conselheiros. Quem oferece toda a estrutura, infraestrutura, logística. Os funcionários do conselho são funcionários municipais. É assim. Apenas os conselheiros é que são eleitos. Isso. Todos os demais são funcionários da prefeitura. Isso mesmo. Essa casa de assistência que você falou. Casa de acolhimento. Casa de acolhimento. É onde ficam as crianças que são abandonadas. Crianças vítimas de violência. Ou vítimas de violência ou que foram abandonadas pelos responsáveis, né? Aí são crianças que podem ser ou não postas para adoção. Isso, os vínculos, quando uma criança chega a ser acolhida, é uma situação emergencial mesmo, e é a última coisa que deve se fazer. Retirar da família. Retirar, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, por motivos bem sérios, que não tem outra alternativa. E a partir do momento que a criança é acolhida, o vínculo afetivo com a família extensa vai ser trabalhado, porque a ideia é devolver para a família, não é? E, em último caso, não sendo trabalhado, não sendo favorável o retorno da criança à família biológica ou extensa, aí então a criança vai para a adoção. É assim. Como é que tá, Leninha, aqui no Crato, essa questão da adoção? Não, normal. As pessoas que têm interesse de adotar, elas precisam informar, né? Precisa fazer parte daquela lista de pessoas que têm interesse de adotar.
passa por aquela avaliação, tem todo um critério, né? Tem um acompanhamento, né, por parte da equipe técnica do judiciário, e a pessoa, o casal, fica aguardando na fila, ao ponto que for surgindo uma criança, a oportunidade de fazer, eles então tentam, porque existe também aquele período que vai fazer a tentativa, se de fato vai se adaptar, tudo, se é o melhor realmente para a criança. Isso tudo leva muito tempo, Gabi. Pronto, eu ia te perguntar isso. As pessoas têm muita crítica em relação a isso, porque dizem que há muita burocracia desnecessária. Você concorda com isso? Não, eu acho que não é a questão de ser burocracia desnecessária. Pela minha experiência, é preciso que as famílias que se colocam para acolher, para adotar uma criança, elas tenham total convicção do que realmente querem, não é? Ora, se você tem um filho biológico, né? Muitas vezes oriundo de um relacionamento que você sonhava, de uma ideia, de um sonho que você realizou, você tem alguém que ama, um filho de vocês dois, enfim. E muitas vezes você se vê em situações difíceis e pensa até, eu vou entregar esse menino ao avô, porque eu não aguento mais. Imagina uma família que adota, né? Para não ficar aquele estigma de que, não é minha. Porque, infelizmente, acontece. As pessoas se enchem de satisfação, né? De realizar aquele sonho seu, mas precisa estar aberto para a situação da criança. Porque as pessoas, elas adotam para realizar sonhos individuais. Deles, E a criança, e não né? pela criança. Não pela criança. Então, é preciso pensar com muita seriedade, ter muita maturidade, para poder não correr o risco de dizer, toma que o filho não é meu. Como a gente, infelizmente, já presenciou crianças porque o processo que foram é irrevogável, né? Irrevogável. Por isso que demora tanto, Gabi, né? Até 18 anos depois que o juiz te dá a guarda, é que ele vai regularizar a adoção, né? É uma vida que está ali, né? Sim, e outra, você sabe bem melhor do que eu, que existem ainda pessoas que querem adotar para praticar violência, para explorar, para né? Por isso que é complexo, né? Eu acho que tudo que existe aí é muito necessário. O que precisa mais é a ampliação das equipes, né? De equipes que possam ouvir mais famílias, atender essa demanda que é muito grande. Tem muita gente aí na fila, né? Para poder garantir que, de fato, aquela adoção, tudo bem, maravilhoso, bom para mim, bom para a criança, mas a prioridade é a criança. Isso. A criança já vem muitas vezes de uma realidade de dor. Já está ali justamente porque algo não deu certo. Já não vem deu violentada. Certo. Ela já vem violentada. Então, não é... Tudo bem, é meu sonho, é meu desejo, eu quero ser feliz, eu tenho condição de dar o que ela precisa, mas não é só material. E você não é a prioridade. Na prioridade sempre será a criança. É a criança. Independente de ser ali, de estar numa fila de adoção, de estar institucionalizada, ou de ser sua filha biológica, seu filho biológico. Sempre, a prioridade sempre será a criança. Sim. Leninha, aí é a dúvida nossa. Diante da pandemia, o mundo deu um giro de 360 graus. Nós vivenciamos isso na educação. Sim, né? sim. Mudou tudo. E eu queria saber a experiência de vocês no conselho, nesse período da pandemia. Embora a gente saiba que não está resolvida ainda e tudo mais, mas já houve uma abertura maior. O que foi mais complicado? A questão das ocorrências, o que foi a violência no lar aumentou, nesse convívio dos pais com filhos ali resguardados em relação à pandemia. O que foi que vocês perceberam e quais as dificuldades enfrentadas nesse período? Jefferson, muito sério esse período de pandemia, né? Isso não só a nível de Crato, porque nós conversamos com os conselheiros de todos os estados, enfim, a gente está sempre mantendo esse contato, elo, né? esse contato. Foi difícil para todo mundo. A gente viveu aí 2 anos praticamente de cidades fechadas, equipamentos fechados.
funcionando com bem menos Isso. funcionários, assistentes sociais bem mais reduzidos, psicólogos. Todo mundo deu o seu jeito, né? Muita gente adoecendo também, muitos profissionais adoecendo. Então, o Conselho Tutelar, se já existia a transferência de funções para nós, enquanto anteriormente à pandemia, imagine no período de pandemia, que os BOs estavam sendo feitos online, né, que não tinha os policiais na íntegra ali para resolver as questões do povo mesmo, de violências, Sim. que não tinha, o próprio juiz não estava atendendo presencial, o próprio promotor não estava presencial, os órgãos, defensoria não estava presencial. Então, a sensação era uma cidade fechada, de portas fechadas. Eu às vezes me via como uma pessoa andando à noite numa cidade toda fechada. Porque era a sensação algo que estranho, dava. muito estranho. Muito Com as estranho. crianças sofrendo violência. Com as crianças sofrendo violência dentro de casa. Porque se antes tem uma escola para acolher durante o dia todo, né? Para oferecer lanche, para oferecer comida, diante da carência alimentar, até para afastar dos agressores, aquele período que a criança está fora de casa, menos violência. Mas ela passou a estar dentro de casa o tempo todo. Aí veio o desemprego, aí veio o aumento A fome. As dificuldades mesmo, financeiras. Aumentou a pobreza, os pais passaram a beber mais, a usar mais entorpecentes. A violência doméstica ficou... Isso, a violência doméstica veio à tona, mas veio com força. Isso. Veio com força. E o Conselho, Vocês conseguiram comprovar isso? Com certeza. Com dados? Diuturnamente. Porque 5 conselheiros para dividir, a gente dizia, meu Deus, 5 já não está dando de conta, nem com todos os equipamentos funcionando. Porque a gente não executa políticas, né? A gente não executa função nenhuma. A gente escuta, acompanha, requisita serviço, representa. Direciona, né? É muito mais burocrático, digamos, do que propriamente estar ali na ponta, né? fazendo mais. Aí a gente passou a fazer o que não era função nossa, né? Até a translado de criança para IML, que isso ainda é uma constante, porque os outros equipamentos também têm que saber a função de cada um, a própria polícia, todo mundo precisa se alinhar aí com seus... E essa lei Henri Borel vem também, para a gente vai falar em outra oportunidade sobre isso, vem para dizer, dar a César o que é de César. Ó, isso é teu, isso é dele, isso é do conselho, isso é da assistência, para poder a coisa funcionar. Então, a gente se sentiu só, muito só. Ficamos de plantão, porque era ininterrupto, né? Foi feita escala de plantão de motoristas, para a gente estar sempre ali com o motorista, porque não estava tendo atendimento na sede. E os atendimentos que nós deveríamos fazer na sede, nós íamos em loco, nas casas. Aí imagina aí, Gabi, a gente chegava, eu mesmo chegava, pessoal... Tem 5 com Covid aqui. Ai, Jesus, e agora? Um desafio danado. Um desafio. Aí eu saía 4 vezes de casa, era 4 banhos, 4 roupas, Isso. 4 cabelos lavados com 2 shampoos. Aqueles cuidados que nos ensinaram a ter. Isso. Graças a Deus eu não tive Covid durante o grosso da pandemia e nem depois. Graças a Deus. Mas foi muito, muito, muito desafiador. Muito desafiador mesmo. A questão do abuso sexual, das violências da gravidez, né, de crianças e adolescentes, do estupro de vulnerável também muito presente. Então foi muito doloroso. Eu imagino. E vocês ali na linha de frente, na né? linha de frente. O mundo todo parado e vocês ali... Isso, representando, conversando com o juiz online, conversando com o promotor online, mas as coisas foram acontecendo. Conseguiram, né? Eu ia perguntar. Sim, conseguimos. As medidas foram efetivas para afastar os agressores, tirar as crianças, etc. Sim, em alguns casos sim. Outros ficam, né? Você sabe que leva tempo, né? E aí, muitos dos casos da pandemia ainda estão em fase de acompanhamento, porque isso não para. Isso. Eu costumo dizer que uma família violadora, ela vai continuar por muito tempo. Se a gente não quebrar, né, essa coisa, o ciclo não vai acabar. Não vai acabar. Porque a vítima vai se transformar e vai violar lá na frente. Isso.
Por isso que as políticas devem atuar no sentido de quebrar esse ciclo. Sim. É muito difícil, Gabi. Se mas você a foi gente criado consegue. num ciclo de violência, você vai naturalizar a violência e reproduzi-la com outra E pessoa. reproduzir, exatamente. É natural isso. É. Porque se você acha que aquilo é normal. Normal, Leninha, Concordo. aí eu lhe pergunto, diante dessas dificuldades, você tem pretensão de ir para uma nova eleição, para... Olha, Jefferson, isso é muito de mim, sabe? Isso é muito do que eu me sinto feliz em fazer. Eu agradeço a Deus, Gabi, todos os dias, porque eu não sou uma pessoa que faça o que eu não gosto de fazer. Tem pessoas que trabalham, não é? Fazendo o que muitas vezes não gostam de fazer. Fazem porque precisam. E deve ser Precisam do frustrante. emprego, precisam daquele dinheiro, daquele, né? Precisa Isso. manter a família. Mas graças a Deus, eu agradeço. Eu acho que isso aí, Deus até hoje tem me proporcionado. Porque isso é sobrenatural. É sobrenatural. Primeiro porque Ele deu para mim as vocações, né? A música, a arte. Aí me deu a vocação de lutar. Porque isso é uma luta constante. É você estar inquieto com o que está errado e querer fazer aquilo ali mudar. Mudar o ciclo, né? Mexer com o que está errado. Mexer na fogueira, né? Isso. Apagar ou muitas vezes Incendiar mais ainda. Não é, Era Gabi? isso que eu ia te perguntar. É. Como não adoecer vendo tudo isso? Como não adoecer, eu acho que comigo acontece muito do desejo de salvar, né? Que a prioridade ali, na hora que eu vejo uma situação de sofrimento de uma criança, mas o que eu penso é salvar, né? E sei que quando a gente vai salvar, a gente vai incomodar muita gente. A gente vai incomodar, a gente vai mexer com muita gente que está na zona de conforto, a gente vai se ocupar muito, Gabi. Não dá muito tempo de sofrer, não. Porque ou você age... Vai pra luta. Tem que Vai ir. pra luta. Tem que ir pra luta, É né? do luto à luta. Do luto à luta. Porque aí pronto, você... Isso. Ufa! Deu certo hoje, vamos amanhã. Vamos continuar amanhã. E é assim que vai sendo, sabe? Graças a Deus eu procuro rezar muito. Todos os dias eu rezo um rosário nessa minha correria. Mas eu deito e eu rezo deitada. Tem gente que reza de joelhos. Mas quando eu me deito, que eu relaxo, que eu passo a conversar ali com Deus, é um descanso de corpo e de alma, minha conexão aumenta. Renova e aí as eu energias. renovo minhas energias, eu rezo, eu entrego a Deus a minha vida. Eu visualizo aquele sofrimento daquelas crianças, mas eu não posso ficar pensando naquilo, porque senão eu vou adoecer, Isso. né? Eu tenho que ser bem... Pela resposta, ela tem pretensão de dar continuidade ao trabalho. Não, eu sempre deixo... Era isso que eu ia dizer, Jefferson. Eu vou me lembrar, vou dizer uma coisa para vocês, da madre. Quando foi na eleição para conselheira, porque vocês acreditem, eu não tive tempo de conversar com a madre sobre minha vida no colégio, né? Como seria com o conselho tutelar. E é dedicação exclusiva lá. E aí, quando foi faltando o quê? A eleição foi num domingo, foi na sexta-feira que eu vi a madre, né? Sexta-feira, eleição no domingo. Eu tinha os meus retratinhos com o meu número, entreguei à madre. Madre, a senhora já sabe, eu estou candidata, tá aqui o meu número, se a senhora puder divulgar com o pessoal. Tá bom, minha filha, não se preocupe. Foi o que aconteceu. Passou domingo. Segunda-feira, ela mandou, cadê Leninha? Mandou me procurar. Lá vai eu. Ela, minha filha, como foi? Aí botou as mãozinhas assim. Oi. Minha filha, como foi? Aí eu disse, madre, deu certo. Aí ela fez assim, né? Aí ela disse, mas eu tenho que lhe confessar uma coisa. Aí ficou olhando assim pra mim. Eu disse, diga, madre, o que foi? Minha filha, eu não entreguei seus retratinhos a ninguém porque recebi visitas e foi muito complicado aqui meu final de semana. Mas sabe o que eu fiz? Eu coloquei lá nos pés de Nossa Senhora. E eu disse, Nossa Senhora, que seja o melhor. Que seja feito o melhor.
Aí não tinha Tu como. já pensou? Não Gabi? dá certo, né? E eu fico pensando na Madre Amaro, não tinha igual. Exato. Tinha E não. deu certo, né? Então eu confio em Deus. Exato. Se Deus tiver planos melhores para mim, Exato. E vai continuar a missão. eu me emociono. Né? Isso. Se não, Vamos dar E continuidade. Vamos dar continuidade ao trabalho, né, Leninha? tá nas mãos. E é interessante porque tem um tio meu, muito seu amigo. E do que adianta viver se não for para fazer o bem? Tem um tio meu, Maninho, que é muito teu amigo, É. que trabalha demais pra ela pedindo voto. Tu sabe disso, né? Sei, tu é sempre Maninho. entrega os cartões e ele É, pede voto e leva a família e faz um movimento grande. ele é meu amigo de infância, Isso, Maninho. Pessoa exato. maravilhosa. Meu tio mais novo. É. É verdade. Ele parece ser teu primo. Exato. E não tio. Ou irmão, né? Irmão, assim, porque é. exato. Mas pense num cabo eleitoral É. pesado. Exato. Pois Mas faz boca de mas urna. olha, o voto não pode. Não pode, nada Exato, disso. E nada. nem transportar. Exato. Ave Maria, nem transportar. Eleição bem É uma corretinha, eleição, né? é. Tá certo. E eu acho bonitas. Eu acho bonito, sabe? É verdade. Eu acho tão bonito porque é um voto espontâneo. É, exato. Não é Lindo. obrigatório. É, mas não é ele obrigatório. é bem motivado, tu É, sabe disso, com graças relação a a isso. Deus. Exato. Leninha, estamos chegando no período da Expocrato. Isso. E como você estava comentando com a gente aqui no começo, sempre Dr. Flávio, que é o juiz da infância e da adolescência aqui da nossa região, do Sim, Crato, né? sim. Ele expede uma portaria Isso. explicando como, na verdade, determinando É. como vai ser a entrada de crianças e adolescentes nos shows, Sim. especificando, inclusive, a proibição da venda de bebidas para menores, Sim, etc. sim. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente e qual vai ser o papel do Conselho Tutelar dentro dos eventos da exposição. Certo, Gabi, eu vou me comprometer em estar mandando para vocês essa portaria para que vocês divulguem, né? Tá bom. Com o público, é importante, com os certo. alunos, com os pais dos Isso. alunos, porque ela vem bem explicadinha, né? O fato de não só da parte de eventos, mas também de transitar ali no parque, tá sempre acompanhado de pais responsáveis, sempre munido de documentos, mantendo aqueles cuidados. A questão do uso de bebida alcoólica, a gente sabe que é proibido o adulto oferecer, vender, dar bebida alcoólica à criança e adolescente, né? Então vai ter lá uma equipe, que é a equipe dos agentes de proteção, como também a polícia, para coibir esse tipo de postura, né? Por parte dos barraqueiros. Tanto durante o dia quanto à noite. Tanto durante o dia quanto à noite. Vai ter fiscalização, também voltada ao trabalho infantil, não é? Porque a gente sabe que é um período que vem famílias de fora. Muitas vêm assim, tentando ganhar um dinheirinho a mais. Às vezes não tem nem a intenção de explorar os filhos, mas o fato de levar ao parque, estar em situação insalubre ali, ao relento, muitas vezes, sem ter onde dormir, coloca a criança em situação de vulnerabilidade, né? Então, vai ter equipes para fiscalizar. Mas o importante é que o cidadão ele tenha consciência de seu dever nesse período de expocrato, né? Se por acaso visualizar algum tipo de exploração, de violência, né, de opressão, de vulnerabilidade mesmo, que não só vivenciado por crianças e adolescentes, eu vou além, tem também os idosos, né, as pessoas com deficiência. Então é importante que cada um de nós faça a nossa parte. E Fiquem aí, atentos. Leninha, fala pra gente, né? Pra quem tá ouvindo a gente aí. Eu sou uma cidadã ou um cidadão e eu vi uma situação como essa. Um adulto dando bebida ou qualquer outro tipo de droga, lícita ou ilícita, para uma criança, um adolescente, ou eu tô vendo ali uma menina que tá embriagada e tá ali caída e tem alguém que eu tô vendo que ela vai ser abusada. Sim. E eu sou uma cidadão, o que é que eu posso fazer? De imediato vai procurar a autoridade policial. Que esteja ali disponível. Isso, ou guarda municipal, não é? Porque também tem os agentes do município, também os agentes de proteção, que são ligados ao judiciário. Criança é sempre, sempre, sempre assunto do Conselho Tutelar. Mas é preciso também entender
que o agente de proteção, que é o agente judiciário, ele vai estar ali também para coibir a questão da bebida. Sim. Então, onde tem um dono de bar ou um dono de barraca vendendo, oferecendo ou mesmo facilitando o uso de bebidas alcoólicas ou de outras coisas mais fortes, o cidadão ali anonimamente vai procurar noticiar as autoridades que tiverem ali mais próximas. Presentes. Sempre Isso. tem o stand, vai ter um stand que vai receber as equipes de assistência, o Conselho Tutelar vai estar lá, não para executar serviços, mas para agir sempre que for necessário, dentro de suas atribuições nessas questões. Então, vai ter toda uma rede lá, pronta para atender essas demandas. Agora, é importante que a sociedade também cumpra o seu papel. Sim. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Eu quero finalizar... Jefferson, posso? Claro. Quero finalizar aqui te fazendo uma última pergunta. Sim. Né? Como a gente já deixou aqui em alguns momentos, a gente pontuou, né, que você é uma mulher que tem muitas facetas, né? Uma mulher que é artista, que leva sua poesia, sua canção para tantas pessoas, que encanta, que encanta, né? Que encanta as crianças, que acolhe as crianças, e aqui na escola fez isso com tanta maestria durante 10 anos, e aí agora no São João você estava aqui de novo, Graças né? a Então Deus. você volta, tá sempre por aqui, e aí graças a Deus a gente tem sempre ela por aqui, né, Sim. Jefferson? Ela sai e volta, e a gente chama, e ela vem de bom grado participar aqui com a gente, e aí você fala com tanto carinho, com tanto amor do seu trabalho no Conselho, e é um trabalho tão pesado, e é um trabalho que lida com tanto sofrimento, e aí eu quero finalizar te fazendo uma pergunta. Qual é a sua missão? A sua missão é ser a Leninha que lida com crianças na parte de produção cultural, que lida com esse lado bom? Ou a sua missão é salvar as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, que precisam de você para ter esse respiro de alegria? De vida. De vida. Minha missão, eu diria que são 2 missões, né? Não tem como desconectar Leninha da alma, do espírito artístico, né? Do que eu posso fazer enquanto cidadã, conselheira, agente garantidora de direitos da criança e do adolescente. Veja que uma coisa complementa a outra, né? E uma serve de energia para a outra. A gente vê, eu consigo visualizar o resultado do meu trabalho, eu consigo visualizar a prevenção, eu consigo fazer, enquanto professora, o contato que eu tenho com as crianças, eu consigo levar coisas boas, eu consigo plantar a sementinha do amor, não é assim? Dos valores, porque as coisas nunca foram soltas aqui. Eu sempre trabalhava temáticas sociais, né? A importância da família, do planeta, da vida, ia bem além do que meramente, digamos, que a parte lúdica. Eu sempre fazia a junção, sempre fiz. Então, eu acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Eu me vejo Leninha professora, artista e conselheira. Mãe, cratense. E olha que o cratense é forte. Esposa. Eu também sou cratense. Eu nasci aqui, fui para Várzea Alegre. Quando terminei o Fundamental 2, retornei para o Crato. Tu ainda se lembra, Jefferson? No Hospital Manuel de Abreu. Manuel de Abreu. Eu Tu também ainda se nasci. lembra? Claro, querida. Peraí, tu terminou o Fundamental 2 no Hospital Manuel de Abreu? Não, nasci. Nasceu. Olha aí, não confunda. Meus filhos nasceram lá, Alisson e Gabriel. E hoje no Centro Cultural. Hum, Olha aí. Que coisa importante. Onde né? eu nasci. Sei. Muito bem. Eu não ia fazer a piada que você faz com Natuxa, não, viu? Igual a que você faz com Natuxa, não. De Jucás, né? De Jucás, né? Isso. Então, Leninha, que bom pra nós que você tem essa missão, né?
Que bom para nós, porque você convive conosco, porque você está por aqui e a gente ainda vai ver você fazendo muita coisa por essas crianças. Se Deus quiser. Né? Que bom que elas têm você, tá? Que bom que eu tenho vocês. A gente quer agradecer imensamente sua participação no Papo de Quinta, que é só porque é na quinta-feira, não é porque é de quinta categoria, tá Sim. bom? É só porque é na quinta-feira. Quero agradecer a todo mundo que assistiu a gente hoje. Quero dizer que a gente está aqui sempre de portas abertas para você, que você venha sempre, que você venha cantar, que você venha... Você tem tantas personalidades, né? Você Isso. consegue fazer tantas coisas, então que você venha sempre. A gente está sempre de portas abertas para você aqui. É sempre muito bom te ouvir, é sempre muito bom estar na sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer tê-la aqui conosco e saber um pouco mais do seu trabalho. Muito obrigada pela parceria aqui, meu amigo. Muito bem. Agradecer a presença. Obrigada também. E quem está nos assistindo, Raoni e Helena Maria de Alencar Linardi Soares de Oliveira. Você é importante e continue a sua missão. Obrigada. Um grande abraço. Obrigada. Muito boa noite a todos e até semana que vem. Boa Tchau, noite. tchau. Um abraço.